e iniciamos muito semelhante a um, com apresentações, e depois foram lançadas algumas questões que eu chamei de provocativas, só para também perceber melhor o grupo. Também não poderíamos deixar de colocar no primeiro momento o que é o PPP, que era o nosso objetivo principal, projeto político-pedagógico, por que é projeto, por que é político, por que é pedagógico. Depois disso, pensamos em grupo a melhor maneira de se trabalhar as propostas que tínhamos pela frente e decidimos nos dividir em 4 pequenos grupos. E assim foram os nossos trabalhos, em 4 pequenos grupos, e no último momento, de ontem à tarde, nos reunimos novamente no grande grupo, também para decidir a melhor forma de apresentação. Quero colocar aqui que o grupo 2, considerei um grupo muito de valores teóricos, práticos, e um grupo muito rico. E quando eu falo de valores, são vários esses valores, como eu coloquei, valores teóricos e práticos, mas principalmente valores humanos, eu digo que são valores esquecidos do humano, principalmente a solidariedade, que tem muito a ver com um documentário que vimos agora pela manhã. Edgar Morin, que diz muito que a gente está precisando, o planeta está precisando de uma metamorfose solidária. E ele, inclusive, diz que, pelo conhecimento que tem, o Brasil é o melhor país para que haja essa metamorfose solidária. E eu percebi isso no grupo 2. Foi muito prazeroso, muito proveitoso e muito enriquecedor para mim participar como mediadora, porque a gente está o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro trocando. E na questão da educação prisional, esse valor humano, que é a solidariedade, eu acho que solidariedade e compreensão humana também, que é uma expressão do Morin, que é um dos 7 saberes necessários da educação do futuro, né? E que eu digo que é do presente hoje, né? A compreensão humana. Caso contrário, aí eu cito um sociólogo francês que diz que a gente vai viver ou já está vivendo um tsunami social, se não fizermos algo por nós mesmos. Para finalizar, então, só vou contar uma historinha para demonstrar ou colocar o que é a solidariedade, às vezes e muito frequentemente, ao mesmo tempo. Diz que tinha um senhor que estava chorando muito a morte da esposa, um idoso, e uma criança viu aquele senhor chorando e foi e sentou-se no colo dele e ficou ali. Poucos minutos ou segundos, talvez, o senhor parou de chorar. E aí depois a mãe perguntou: meu filho, o que você disse para ele? Ele respondeu: eu não disse nada, mãe, eu só o ajudei a chorar. Então, às vezes, é isso que a gente precisa, né? Só estar junto. Então, agora vou passar a apresentação do nosso grupo, as nossas 2 relatoras, a Rosane e a Geneva. Bom dia a todos. Nesse momento nós queremos, eu e a Rosane, pedir licença para a mesa, nós vamos nos postar lá, porque como nós temos o pé lá no chão da escola, nós montamos um projeto, na verdade, um projeto político-pedagógico,
Tipo assim, ó, siga o modelo. Pelo próprio fato de duas secretarias se juntarem e assim, cada um com um caminho diferente, né? Mas assim, com um objetivo em comum, é lógico que nessas discussões algum atrito podia acontecer. Mas assim, foi enriquecedor. Eu quero dizer para a Cristina assim, que ela foi uma pessoa fantástica trabalhando conosco, porque assim, em alguns momentos ela conseguiu baixar nosso tom, fazer com que o nosso trabalho fosse produtivo. Então, nós, na verdade, nós montamos um projeto político, faltando alguns itens, sim, e depois a realidade de cada escola, de cada local prisional, né? Como alguns colegas ontem ou anteontem colocaram, que é necessário a gente retornar, é necessário a gente ter a fala dos demais segmentos que lá ficaram, para que essa construção se torne grandiosa e que o trabalho corra da melhor forma. Então nós pusemos no papel. Então nós temos aqui a apresentação, em cima do documento que nos foi entregue, nós fizemos um outro documento, na verdade. Então, o histórico. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação básica consolidada pela LDB, que é a Lei 93/94 de 96. Em seu título, quinto dos níveis da modalidade de educação e ensino, no capítulo 2 da educação básica, seção 5, da educação de jovens e adultos, e fundamental para o processo, para o parecer 11 das diretrizes nacionais para a EJA, no estado de Santa Catarina. EJA orienta-se principalmente pelo Plano Estadual de Educação e pela Lei Complementar 170, além da proposta curricular. O Centro de Educação de Jovens e Adultos é uma unidade escolar da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina, que oferta a modalidade EJA em cursos de ensino fundamental, primeiro e segundo segmentos, ensino médio, organizados atualmente em duas matrizes: ensino presencial por fases, em terminalidades no mês de dezembro, ensino presencial por disciplina, que isso são etapas, implementado nesse ano letivo de 2013, no ano letivo de 2013, iniciou suas atividades em 1985 como Projeto NEMO, Núcleo de Ensino Modularizado, passando a SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, em 1992, e finalmente a denominar-se SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, pela Portaria 152 da SED, de 22 de 9 de 1999, pelo parecer número 236 do Conselho Estadual de Educação, de 1º de 11 de 99. O EJA encontra-se desde 2006, aqui, claro que cada um vai colocar a sua realidade, né? Em cima disso foi o grupo que colocou para, pelo menos, dar um norte aonde ele se localizava, que seria em Jaraguá do Sul. A missão, então, do EJA: promover uma educação de qualidade, contribuindo para a formação do cidadão responsável e sua inclusão no mundo do conhecimento e do trabalho, e do cidadão comprometido com a sua própria formação humana e profissional, melhorando a comunidade da qual faz parte, bem como promover e assegurar uma educação de qualidade, oferecendo continuidade do processo de formação do reeducando, objetivando sua ressocialização. No item 1.3, que é a visão, ser uma escola que atende às necessidades da comunidade na qual está inserida, através de uma gestão participativa, responsável e democrática para todos os processos administrativos e pedagógicos. O papel da educação em prisões deverá ser exclusivamente de ajudar o ser humano privado de liberdade a desenvolver habilidades e capacidades para estar em melhores condições de conquistar as oportunidades socialmente criadas ao ser inserido novamente à sociedade. Dos valores agora.
comprometimento com a educação emancipadora, respeito à individualidade e à coletividade, resgate à autoestima do aluno jovem e adulto, promoção da inclusão do aluno não alfabetizado, privado de liberdade e do idoso, valorização dos saberes e do conhecimento socialmente produzido por meio de intervenção, professor reeducando em sua sala de aula. Público atendido, aqui assim, a gente deixou, tem mais um quadro abaixo que ele ficou em branco, porque daí cada realidade vai colocar o público que está atendendo, né? A maioria dos alunos da educação de jovens e adultos das unidades prisionais se constitui entre 18 e 35 anos com diferentes níveis de escolarização, visando a ressocialização e a remissão de pena pelo estudo, leitura e trabalho conforme norma técnica 2012 do MEC e Ministério da Justiça e a recomendação número 44 de 26 de novembro de 2013. Então ali está em branco porque cada realidade, cada local vai preencher o seu. Assim, nós temos as ações agora, né, ações para o combate da evasão escolar. A gente vai ler uma parte, depois se alguém gostaria de receber esse nosso trabalho, a gente vai estar disponibilizando, tá? Porque assim, ele é bastante extenso, né? Então eu vou ler a primeira parte, depois a gente já vai se... Entre as ações adotadas pelo SEJA para combater a evasão escolar estão a orientação aos professores para o uso de variadas linguagens, as diferentes artes, línguas, multimídia. Por que essas ações agregam o uso da linguagem oral em que muitos adultos têm desenvoltura, ao uso da linguagem escrita, a reorganização do tempo, currículo, contextualização, para dar mais significado à aprendizagem e atendimento individualizado segundo as possibilidades do aluno com diferentes dificuldades de aprendizagem. Aqui também são as ações que daí cada um vai fazer na sua comunidade escolar. Bom dia a todos. Como ela falou, a Jenny falou, nós pautamos as nossas alterações em cima do PPP já elaborado pelo EJA. A gente fez os ajustes. Então, ali com relação ao papel do EJA na escola prisional, a nomenclatura a gente já tirou, né? A gente tirou assim, papel da escola, então é específico, é o papel da escola dentro do ambiente prisional, né? Então, dentro desse papel, a necessidade de aprimorar a qualidade a educação de jovens e adultos dentro do sistema penitenciário estadual tem como base norteadora a proposta curricular do Estado, a partir do conhecimento sociocultural do sujeito, o educador, custa mediação para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, a educação está voltada para a aprendizagem integral, participativa e qualificadora, conforme o parecer do Conselho Nacional de Ensino de 11 de 2000. Embora o sistema prisional brasileiro tenha se mantido distante por muitos anos da realidade sociocultural desses seres humanos, ou melhor, praticamente inexistentes, estruturando o sistema prisional. Pensar a nova estruturação educacional é possibilitar a estes indivíduos que cometeram ou cometem delitos uma forma de educá-los. E nesse sentido, a lei de execução penal ela é explicita quanto à obrigatoriedade dos sistemas prisionais oportunizarem a esses detentos condições de reeducação, reinserção e ressocialização. A educação no ambiente prisional ela requer um olhar atento em função das questões pedagógicas elaboradas a fim de suprir a necessidade de informação. Entretanto, não devemos tratar a educação prisional de maneira diferenciada, evitando assim o estigma de uma segura discriminação. Haja vista que a educação deve ser igual em qualquer esfera educacional, divergindo apenas do ambiente em que estão inseridos. Dentro dos objetivos gerais e específicos, oportunizar a inserção dos detentos no contexto educacional, dentro das unidades prisionais,
buscando na educação a construção de novos conhecimentos e a reconstrução de conhecimentos já elaborados. Objetivos específicos, no caso, aí essa parte ela já tem uma abordagem que é ampla para qualquer tipo de modalidade de ensino, dentro do EJA, obviamente, qualquer tipo de público, né? Incluindo ali o pessoal do socioeducativo. Então, nós, a gente suprimiu todas esses, trazendo só para o sistema prisional esse enfoque. Então, oportunizar o acesso e a permanência do reeducando na escola, oferecer a escolaridade necessária para a sua formação, oferecer ao reeducando um ambiente, sala de aula, propício para o processo de ensino-aprendizagem, estimular a permanência do reeducando em sala de aula, buscar alternativas para o reeducando com dificuldade de aprendizagem, aperfeiçoar ações entre os profissionais envolvidos, assumir uma postura profissional adequada no ambiente profissional, e aí essa questão, no ambiente prisional, na escola do ambiente prisional, e é aquela questão de entender que ali é um espaço diferenciado, que a postura, que o aluno, esse aluno, ele não perceba essas diferenças do jeito que cada professor, um professor trata de uma maneira o aluno, outro trata de outra, maneira de se vestir, de se comportar, enfim, né? Estabelecer diálogos entre os profissionais envolvidos, capacitar o reeducando para uma tomada de consciência da necessidade de estudo voltado para a realidade global, proporcionar materiais didáticos pedagógicos com auxílio da aprendizagem, fornecer materiais básicos, caderno, lápis, borracha, caneta, necessários para o aprendizado. E nós tínhamos também que identificar as ações para poder viabilizar todo esse processo, né? As ações voltadas para o espaço físico, a gente entendeu que seriam construídos espaços físicos constantes de sala de aula, equipadas, biblioteca e outros ambientes. Outros ambientes aí pode-se entender uma sala dos professores, né? Os espaços físicos de sala de aula equipada, biblioteca e outros ambientes relevantes para a realização do processo de ensino-aprendizagem são de responsabilidade dos órgãos do Departamento da Administração Prisional, dos recursos financeiros, são efetuados financiamentos para a construção de espaços físicos, e aí a gente fala construção ou reforma ou ajustes, né? Porque algumas unidades já têm, a gente tem a questão que o pessoal comentou, a penitenciária da capital, é a mais antiga, de 1930, então ali o aluno já vem com a cultura de trabalhar sem grade na unidade, tem outras características, e tu vai botar uma sala de aula, uma unidade prisional avançada que não tem nem um espaço para começar, tem que reconstruir uma nova sala, né, a partir do zero. Os recursos, então, seriam de responsabilidade das secretarias envolvidas, aí a gente entende Secretaria de Educação, Secretaria de Justiça e Cidadania, Poder Judiciário, Conselho da Comunidade, Ministério Público, pode ter uma participação nesse contexto. A gente teve aqui vários representantes dos conselhos da comunidade que prevê que dá de trazer recursos para essa finalidade, né, para esse objetivo. Com relação ao planejamento pedagógico, haverá a realização de planejamento pedagógico, onde constarão os conteúdos a serem desenvolvidos e outras atividades pertinentes ao processo de aprendizagem. O planejamento é de responsabilidade da equipe pedagógica do EJA, em conjunto com o professor, que atuará na disciplina, havendo possibilidade de interdisciplinariedade. Ministradas aulas expositivas e atividades extraclasse, curriculares e palestras, incluindo a realidade da comunidade. Aquela questão da onde que vem esse preso, de que bairro, de que cidade, trazer para esse contexto, né? Atividades administrativas serão realizadas no levantamento
levantamentos acerca de quais os penados necessitam de escolarização. É identificar quem necessita, né? A clientela. Aí será levantada a documentação pertinente à matrícula do educando, a gestão administrativa que envolve matrícula do educando, busca pelo histórico escolar, fica sob a responsabilidade de ambos os entes, cabendo à unidade prisional o levantamento de dados e documentos acerca dos educandos para a realização da matrícula. Aí isso também vai ao encontro daquilo que o Carlão falou, de esses ajustes dentro do IPEM, de como que outros profissionais da esfera administrativa da unidade podem contribuir, né? Em relação à matrícula, sobre a matrícula, avaliação, anotações sobre fatos em sala de aula, controle de frequência e aproveitamento fica sob responsabilidade dos entes da Secretaria de Educação. Dentro do objetivo geral, essa parte aqui, nós temos... Pode falar. Assim, a questão da biblioteca na escola, né? A gente fez na outra parte do programa. Eu tive a oportunidade, e a Beatriz acompanhou, né, Beatriz? Eu trabalhei na biblioteca da Biblioteca de Florianópolis, em formação, bacharel em biblioteconomia. Então, ali a gente já começa a aparecer as nossas angústias enquanto profissional da área da biblioteconomia com relação àquele universo. Quando eu fui trabalhar lá, existia já uma biblioteca. Quando a penitenciária foi inaugurada em 1930, ela já constava, ela já nasceu como biblioteca e como escola, sendo que os professores eles eram contratados pela própria Secretaria da Segurança na época, né? Depois isso se desvinculou, esses profissionais, para não ficar a cargo da Secretaria ali então, e passou-se os profissionais cedidos pela Secretaria de Educação. A biblioteca, porém, ela ficava na parte interna da penitenciária, e quando houve aquele grande incêndio de queima de colchões, telhados, ela se queimou no incêndio, em 1996. E lá, o que aconteceu? Pouco se salvou do acervo. Graças ao trabalho dos professores da escola, começaram a desenvolver, de arrecadar um novo acervo e montar a biblioteca. Ela foi montada onde hoje é a sala, a setor administrativo da penitenciária, né? Junto ali, setor laboral, pecúlio, naquele corredor ali. E aí depois, naquela angústia de bibliotecário, eu fiz a minha conclusão de curso voltada para a leitura e a importância da biblioteca dentro da unidade prisional e vendo no olhar da lei de execuções penais, no artigo 21, que já prevê que a biblioteca tenha, a unidade prisional tenha biblioteca, eu tive entendimento que a unidade prisional ela deve trazer para si, para o seu organograma, a biblioteca da instituição e não deixar a cargo da Secretaria de Educação esse olhar. Porque assim, quem está aplicando a escolaridade dentro do sistema prisional é o SEJA, é o EJA, né? É uma modalidade específica. E aí, para trazer essa responsabilidade para o EJA, numa proposta curricular, vai ser mais um encargo, né? Então eles não vão suprir. E uma biblioteca, ela precisa ter um bibliotecário com o CRB atual, a credencial do Conselho Regional de Biblioteconomia, para poder valer as solicitações, as demandas, nas quais podem ser solicitadas, por exemplo, de verbas federais, que às vezes a gente não sabe que existem verbas do governo federal que possam ser investidas dentro de bibliotecas do sistema prisional, né? Então, essas verbas se perdem e tem verbas que prevê, inclusive, a edificação do prédio. Para uma unidade prisional onde não tem o prédio, se prevê que se construa esse espaço físico para acomodar a biblioteca. Mas, para isso, olhar de quem da biblioteconomia, de entender que cabe, e entendendo a LEP,
e a questão de modalidade de ensino que é aplicada pela Secretaria de Educação nas unidades prisionais, eu tenho esse entendimento. Contrata-se bibliotecários no concurso público, assim como tem os nossos marcos, como é contratado os nossos psicólogos, os nossos médicos, assistente social, se contempla a vaga para bibliotecário, para ele assumir esse papel. E a questão aí se estabelece uma parceria entre esse profissional com os professores da escola, inclusive na questão da mediação da leitura, de redução de pena pela leitura. De fazer um trabalho bem interessante e trazer realmente essas verbas que estão por aí, que a gente não sabe onde estão, e a gente pode elaborar projetos e fazer esse trabalho, né? Então, esse também foi uma abordagem que a gente colocou ali no nosso grupo, né? Então, também a gente... Ela é do próprio, ela é para contemplar, obviamente, essa demanda desses sujeitos que estão inseridos no sistema prisional, por isso que ela é a remissão, né? Quem vai aplicar, isso ainda está sendo discutido, porque é como o juiz comentou, ele levantou uma bandeira, foi lá e começou a fazer valer um projeto dele e começou a dar essa remissão. Mas a quem cabe, de fato, fazer esse trabalho, mediar essa leitura como apenado, controlar a obra que foi lida, fazer avaliações e feedbacks, até que seja, por fim, concluída o resumo, a resenha do livro que ele leu, né? Então, mais ou menos assim. Tem que... porque assim, ó,